Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No passo a passo de hoje eu vou ensinar para vocês esse estojinho aqui, ó, com 4 divisórias. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. São 4 divisórias separadas. Eu já ensinei a fazer o estojinho com 3 divisórias no ano passado, né? Por volta das aulas do ano passado. Agora eu vou ensinar para vocês esse aqui com 3 divisórias, tá? A forma de fazer é a mesma, tá? É feito do mesmo jeito. O que muda mesmo são as medidas. É o que eu queria compartilhar com vocês, né? As medidas, que mudam as medidas do forro, a medida aqui da parte de fora. E eu queria dividir isso com vocês. Eu vou dar logo a minha sugestão de preço para venda, que eu vendo esse aqui com 4 divisórias, eu vendo ele a R$ 65, tá? Com 4 divisórias. E o com 3 eu vendo a 50 e com 2 divisórias eu vendo a 45. Então, esse é o valor que eu vendo, mas o certo é vocês calcularem aí, né, para ficar certinho, não ter problema depois de ter prejuízo. Mas aí eu tô passando para vocês a sugestão, que é o valor que eu vendo. Então, eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo de hoje. Se gostar, não esquece de deixar aí o seu joinha e o seu comentário. Então, vamos lá aprender. Então, nós vamos precisar para o nosso estojo, aqui na parte principal, a gente vai precisar de uma medida de 30 de largura por 33 de comprimento, tá? Lembrando que se você for fazer uma telacê ou um quilt livre, eu aconselho a cortar um pouquinho maior. Você corta 32 por 35, faz e depois você marca essa medida aqui e refila, tá? Para ficar no tamanho certinho. Essa é a medida final. Aí nós vamos precisar uma vez no tecido exterior e uma vez na manta. Aqui eu estou usando a manta R2. Aí para o forro a gente vai precisar de 8 cortes de 13 por 30, tá? 8 vezes essa medida aqui para o forro. E vamos precisar de 4 zíperes. Aqui eu tô usando o zíper pronto, porque a cliente escolheu o rosa pink e a metro aqui eu não tinha o rosa pink. Aí eu só achei essa cor no zíper pronto. Tá? Pode ser 35 centímetros de zíper, se você for usar o metro. E aí 4 cursores, tá? E vamos precisar também, ó, para o puxador do zíper, 2 cortes de 6 por 8, tá? 2 vezes aqui no mesmo tecido de fora. Agora a gente vai para a máquina para começar a fazer. Então, para começar aqui, primeiro a gente vai marcar o meio aqui, ó, do zíper, tá? Dos 4, e aqui também do forro, das 8 partes a gente vai marcar aqui no 30, tá? A gente marca o meio, só de um lado, embaixo não precisa. Aqui também na parte principal a gente vai marcar o meio das 4 bordas, tá? Então, depois de marcar o meio de tudo, nós vamos começar aqui a unir o zíper, tá? Coloca aqui, ó, todos pro mesmo lado, ó. A gente vai começar a unir aqui, ó, pelo meio, tá? Coloca direito com direito, que são os dentinhos aqui, ó. Marca o meio. E prende aqui, unindo pelo meio, ó, pelo piquezinho que a gente fez. Aí nós vamos passar uma costurinha aqui, prendendo esse zíper um no outro. E depois vamos continuar prendendo até unir os 4. Aí uniu aqui, pega mais um, coloca aqui, ó, na mesma direção, tá? O zíper. Coloca aqui o dentinho, ó, com dentinho, direito com direito. Une pelo pique aqui no meio, aí prende e faz a mesma coisa, tá? E aí a gente pega o próximo, ó, fica assim. A gente pega o próximo e faz a mesma coisa. O último, vou virar aqui para colocar o cursor do mesmo lado. E a mesma coisa, tá? Então, depois da gente unir, vai ficar assim, ó. Os 4 zíperes unidos. Atrás fica assim meio bagunçado, mas é assim mesmo, tá? Agora o que a gente vai fazer é prender os forros aqui, né, nesse zíper. Então, a gente não usa essas pontas aqui, tá? Esses 2 últimos aqui das pontas vão ser presos aqui na peça. Então, a gente pode começar por aqui, ó. Pelo primeiro, mas aqui por dentro, onde está unido com o segundo. Aí você vai pegar 2 forros. O meu é liso, mas não tem estampa, mas eu vou mostrar aqui, ó. Vocês vão colocar direito com direito dos forros, tá? Porque aqui a gente vai costurar no avesso do zíper. Mas você vai colocar, ó, se tiver estampa, estampa com a estampa ali
da outra parte do forro que tá atrás ali do zíper. Vai unir aqui pelo meio, vai prender com grampinho ou com alfinete, aqui, assim, tá vendo, ó? Aqui tá o zíper da ponta, e a gente tá prendendo 2 cortes de forro aqui, ó, aonde tá unido o zíper com o segundo zíper aqui, tá? Aí termina de prender e a gente vai passar uma costurinha com o pezinho de zíper aqui, tá? E fica direito com direito o forro, ó. Você bota estampa com estampa. E a gente vai unir aqui essa parte agora. Aí quem achar ruim ou trabalhoso unir os dois juntos, passa a costura em um primeiro, depois vem com o outro e costura, tá? Que aí fica mais fácil, fica mais seguro também. Aí uniu aqui, você vai abrir pra fora aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Os dois, aí o avesso fica aqui pro lado de fora. O zíper tá aqui, ó. E aí a gente vai pular pro próximo aqui, ó. Pra próxima união de zíper aqui, ó. Tá vendo? A gente fez aqui o primeiro. Aí a gente continua aqui por dentro, tá? Pega o próximo aqui, faz a mesma coisa. E depois aqui também a mesma coisa. Então a gente repete esse processo aqui 3 vezes, tá? Lembrando que os da ponta aqui, ó, o zíper da ponta, tanto esse como esse, a gente não prende o forro, tá? É só nessas partes aqui que tem a união do zíper. Então eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui e aqui. Aí depois de colocar, ó, as partes do forro, fica assim, ó, tá vendo? Ó, a gente usa aqui 6 cortes, ó. Aí ficou aqui só esses 2 últimos aqui, como eu falei, das pontas, que a gente vai prender agora aqui, ó, na peça. Aí sobraram também 2 partes do forro. Aí a gente vai colocar aqui, ó, o direito aqui, os dentinhos do zíper com o direito da peça, une aqui pelo pique, né, que a gente fez, e coloca o forro aqui, ó. Ele vai ficar direito com direito do forro que já está aqui. Aí é só prender e passar uma costurinha com o pezinho de zíper, unindo aqui o zíper, o forro, com a parte principal. Aí eu gosto de costurar sempre pelo lado da manta, eu viro aqui, com cuidado ali para o tecido não dobrar e a gente acabar costurando junto. E aí a gente pode unir aqui, costurar. Aqui a gente pode abrir, já uniu aqui. Agora a gente separa aqui, que tem muito pano aqui. Só o forro que a gente costurou agora, a gente joga aqui pra trás, ó. Joga pra cá, que a gente já vai passar o pesponto aqui pra rebater o zíper, tá? Pra ele não ficar repuxando. Então, puxa pra cá. Se você quiser, pode levar no ferro pra fazer essa parte aqui, ó, deitar. Eu já ajeito tudo aqui com a mão mesmo. Aí você pode aumentar também o ponto. Levanta aqui, ó, pra conferir, pra puxar direitinho. Botar o ponto mais larguinho um pouquinho. E lembra de puxar as outras partes do forro tudo pra cá, ó, pra não correr o risco de você costurar aqui junto. E aí já fica feito aqui o pesponto, ó. Agora a gente vai costurar aqui o outro lado. Aí a gente vai, traz pra cá, fechando, ó, assim. Aqui. Traz aqui pra outra ponta da nossa parte principal. E pega o outro forro e une aqui também. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer agora, tá? Vai passar uma costurinha unindo com o pezinho de zíper e depois fazer o pesponto. Aí aqui, pra gente fazer o pesponto, a gente tem que abrir aqui, ó. Quando eu uso o zíper a metro, o meu ainda tá sem o cursor, aí eu já abro todo. Como esse aqui é um zíper pronto, eu não vou conseguir abrir, mas ele tem a travinha aqui no final, então dá pra mim abrir aqui quase até o final. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu ajeito aqui, puxo e passo aqui o pesponto, tomando cuidado para não costurar aqui o seu zíper junto aqui, ó. Tá pronto aqui também, tá feito o pesponto. Agora a gente vira aqui, deixa ele aqui pro avesso
e fecha de novo. Se o seu zíper for a metro, agora é a hora de você passar todos os cursores e deixar assim, fechadinho, do jeito que tá aqui, ó. E a gente vai começar a fechar aqui os forros, tá? Eu já separei duas partes, ó, aqui as primeiras, e prendi aqui com alfinete, ó. Você coloca direito com direito, a linha bem certinho e prende. Aí a gente vai começar a costurar aqui, a gente vai costurar fechando, deixando uma abertura aqui, tá? A gente vem até aqui, para, dá um retrocesso, aqui continua e fecha até aqui. Aqui a gente não consegue fechar do início, porque o zíper tá assim em pé. E a gente não pode costurar por cima dele aqui não. Então a gente encaixa ali na máquina, até onde o pezinho calcador for. Aqui a gente consegue ver, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu já expliquei também no passo a passo do outro estojo com 3 divisórias, tá? Tá vendo? Ó, fica uma distância ali. E vai ficar aberto aqui um pedacinho, mas não tem problema que a gente fecha depois, tá? Então vamos começar. Aqui eu vou parar, vou dar um retrocesso e vou tirar da máquina. E aí a gente deixa aqui uma abertura de mais ou menos 10, 12 centímetros, que é onde a gente vai desvirar o estojo depois. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tava falando, ó. Tá vendo? Fica um abertinho aqui, ó, fica um buraquinho, porque o calcador da máquina não vai até lá, porque tem o zíper aqui e a gente não pode costurar por cima. Aí fica esse pedacinho sem costurar, é assim mesmo, aqui a mesma coisa. E depois a gente vai fechar. Aqui ficou a abertura e agora a gente vai repetir esse processo, ó, com todas as partes. Ó, aqui, ó, já tá direito com direito. Você vai tirar os alfinetes, colocar aqui e fechar, só que as outras partes a gente fecha todas, tá? Todinha. No caso, a gente não deixa mais abertura, é só essa abertura. E aí eu vou fazer aqui com as outras e já volto pra gente continuar. Então, ó, já fiz em todas as partes. Agora a gente vai marcar a caixinha de leite. A caixinha de leite a gente vai precisar fazer só nessa aqui, da ponta e da outra ponta. As duas do meio não precisa, tá? Então, só as duas da ponta. E aí a gente vai marcar 4 centímetros. Você vai posicionar a régua aqui em cima da costura, certinho em cima da costura, marca assim e faz um risco na diagonal aqui, ó. Vai fazer isso aqui nos dois cantos, dos dois lados, e aqui a mesma coisa, que a gente vai costurar depois. E aí, pra gente fechar, é só fazer assim. Une aqui, ó, esse risco da diagonal. E aí a gente vai passar a costura, tá? Da mesma forma que eu expliquei no outro, ó, não é muito fácil de costurar essa parte por causa dessas outras partes aqui, ó, do zíper. Mas você, é só dar uma ajeitada aqui, segurar, e aí você passa a costurinha em cima do risco, tá? Vai fazer isso aqui, ó, nos dois cantos aqui, dos dois lados, tá? Numa ponta e na outra aqui a mesma coisa. Então tá aqui, ó, já fiz aqui os dois lados. Agora a gente pode aqui cortar o excesso, tá? Deixa aí 1 centímetro, ó, de sobra e corta aqui a pontinha. Aí agora a gente vai preparar aqui os puxadores aqui do zíper, tá? Aquelas duas partezinhas de 6 por 8. A gente dobra aqui, ó, no 6, tá? Aqui tem 8, aqui tem 6. Dobra aqui no comprimento de 6 e passa uma costurinha aqui com um pezinho de máquina fechando, tá? Os dois a mesma coisa. Aí é só desvirar pra gente colocar ali na peça. Aí vai ficar assim, a gente bota essa costurinha aqui que tava aqui do lado pro meio. E aí é só dobrar e é dessa forma aqui que a gente vai aplicar aqui, ó. No outro pique que a gente fez, aqui, ó, a gente vai ajustar aqui. E a gente coloca bem no meio aqui, passa uma costurinha na pontinha de segurança, tá? Ó, o meio aqui com o meio do pique, com o pique aqui. Agora a gente já pode começar a fechar. Aqui eu tenho que colocar os zíperes aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui os cursores pra dentro, tá? Pra gente fechar aqui. Então eu vou puxar aqui pra dentro.
Eu vou deixar, como esse aqui é zíper pronto, ele não é tão fácil de abrir depois, eu já vou deixar um mais aberto, para na hora de desvirar, para facilitar, tá? Se for o zíper a metro, ele é mais fácil para abrir depois, só que esse aqui não. Então, ó, a gente vai pegar aqui, deixa eu fechar aqui de novo para mostrar para vocês aqui como você vai achar o meio. Pra gente fechar aqui, ó. Porque aqui a gente tem 4 zíperes, né? E a gente tem que colocar o meio. Meio com meio aqui. Aqui onde tá o pique é o meio. Então, o meio aqui é aqui onde tá a emenda aqui dos 4 zíperes aqui, ó. 2 pra cá, 2 pra lá. Então, você vai medir aqui, ó. Esse meio aqui da emenda, ali. E vai acertar aqui. Aí, prende com grampinho. Ó. Confere ali, ó. Tá vendo? Aqui mais ou menos eu tô fazendo de olho mesmo. E aqui a mesma coisa, ó. O meio do zíper aqui da emenda é aqui. Aí vai ficar assim, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui os cursores aqui pra dentro. Agora aqui a gente vai passar uma costura, ó. Lembra que aqui ficou um pouquinho aberto. Você vai puxar isso aqui pra frente. Você vai puxar pra cá, ó. Tá assim? Você dá uma puxadinha pra cá, assim, pra costurar por cima, que aí vai fechar, tá? Esse aqui é a mesma coisa, ó. Coloca ele assim. Só ajeita com a mão mesmo. Separa aqui pra não costurar um por cima do outro. Aí você puxa todos pra cá um pouquinho. E a gente vai passar uma costura aqui. Eu vou passar, na verdade, 2 costuras pra ficar bem reforçado. Aqui também, ó, como o meu zíper é pronto, ele ficou aberto aqui, eu vou... Se o seu for também, você presta atenção aí para não costurar ele dobrado, tá? Costurar ele errado. Deixa ele assim juntinho, certinho. Vai costurando aos poucos, aí você para aqui, ó, e vai ajeitando. Aí eu vou tirar e passar outra costura aqui por cima dessa. E aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa. Então tá feito, agora posso cortar aqui os excessos, ó, do zíper, dos 2 lados, e a gente vai marcar a caixinha de leite aqui de 4 centímetros aqui nos 4 cantos dos 2 lados. Aí agora eu vou colocar a mão aqui, ó, pela abertura. Eu deixei o zíper aberto para mim ajeitar aqui para costurar a caixinha de leite. Aqui, ó, o risco que a gente fez na diagonal tem que ficar aqui bem no cantinho certinho. E a gente passa a costurinha aqui em cima desse risco aqui, ó. Separa o forro. Toma muito cuidado para não costurar o forro. E vamos fechar. E aí tá costurado, ó, os 4 cantinhos da caixinha de leite. Agora a gente corta o excesso aqui também. Agora é só a gente desvirar aqui, ó, pela nossa abertura, ó. Coloca a mão lá por dentro. Desvira. Aí aqui você empurra direitinho lá com a mão, ó, os cantinhos. Todos os cantinhos empurra bem. Se achar melhor, enfia um palito para acertar aqui os cantos. E aí é só ajeitar, ó. E aí, ó, fica assim o nosso estojinho, ó. Tem uma, 2, 3, 4 repartições separadas. E aí agora é bom levar no ferro, dar uma passadinha para ela ajeitar, né? Dar uma acertada aqui no modelo. Você passa o ferro, dobra assim, passa o ferro aqui, ó. Faz aqui o modelinho dela direitinho, né? Mas faz isso, não deixa de levar no ferro, que vai dar uma diferença. Ela fica bem ajeitadinha assim, fica toda quadradinha, certinha. Aí fica bem melhor. Então esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, eu queria dividir com vocês aqui
as medidas, porque a forma de fazer é a mesma do estojo que eu já ensinei com 3 divisórias, mas eu queria compartilhar com vocês essas medidas para fazer com 4 divisórias, tá? Para quem não viu também, eu vou deixar aqui abaixo o link do vídeo do estojo com 3 divisórias. E aí, quem quiser fazer só com 2 também, é só diminuir aqui, a mesma coisa, com 2, 3 ou 4. Tá bom? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aí para mim o seu joinha e o seu comentário. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.